Mais uma vez, bom dia, estou eu aqui para explicar como eu faço os olhinhos das minhas bonequinhas, ok? Coloquei aqui no meu godê as cores preto, azul petróleo, azul marinho, branco e rústico. Nós vamos começar com o azul marinho, ok? Então eu não vou usar pincéis difíceis de você encontrar. Eu vou usar esses da linha 151 da Tigre. Vou estar usando o pincel 0. E também eu gosto muito desse pincel 0 da Acrylex 053. Ele é bem pequenininho e ele proporciona um espaço pequeno para você trabalhar. Principalmente para olho, eu acho muito bom. Vou começar com o azul marinho, eu coloco no canto do pincel e eu preencho toda a parte de dentro do olho. Vou tentando deixar o mais redondinho possível, o mais certinho possível, ok? Cada uma tem uma maneira que acha melhor para fazer. Eu gosto de fazer os olhos dessa maneira, tá bom? Vou preencher os dois olhos. Se você não tiver esse pincel da linha 151 da Tigre, você pode usar também o pincel da Condor. Não tem problema. Pode usar de qualquer uma outra marca que você tenha. O bom é que seja um pincel pequeno, para que você não borre, para que ele, faça o mínimo possível do espaço que vai ser usado. Também gosto de usar esses da linha da Condor, da linha 412 Toray, tá bom? É um pincel que eu gosto de usar também, tá? Vou focalizar novamente. Tinha saído do foco. Nesse ponto, eu já começo a usar um pouquinho de branco para dar uma clareada nesse olho. Então, nós vamos começar a trabalhar a luz do olho, tá bom? Vamos lá. É rapidinho, o vídeo não pode ser grande, então tem que ser rápida. Eu coloco... Nota que eu deixo uma bordinha sem passar o branco. E já fica sendo o contorno da parte de dentro do olho. E aí você vem e dá uma clareada nessa parte aqui. Nessa outra parte aqui também. Se você quiser ele com mais luzes, você coloca mais branco, olha. Principalmente na parte onde você vai querer a luz. Então você coloca mais branco na parte onde você vai querer que ele fique mais claro, mais iluminado. Tá bom? Feito isso, eu lavo o pincel, seco, tô saindo de uma cor clara para uma cor escura, que eu vou usar o azul petróleo. O azul petróleo, eu vou dar uma sombra nessa parte de cima do olho, tá bom? E trago aqui pro meio já, trabalhando a parte de dentro, tá bom? Desse outro lado eu faço a mesma coisa. Coloquei muito excesso de tinta, vou tirar um pouco. E venho com o azul petróleo dando uma sombra e já trabalhando aqui essa parte de dentro também. Quando eu chego nesse ponto do olho, eu já pego aqui comigo um pinta-bolinhas no tamanho 8, um tamanho bom, tá? Vou no preto e coloco bem no meio do olho, olha. Dos dois lados, tá bom? Bem no meio, certinho. Eu coloco a bolinha preta. Só que nós sabemos que o pinta-bolinha, ele deixa um excesso grande de tinta. O que eu faço? Eu volto com o meu pincel, olha, vou circulando ele dentro da bolinha preta e vou tirando todo o excesso, tá? Vou fazendo os dois olhos a mesma coisa, ó, dou uma circuladinha no pincel, ó, ele já tira praticamente todo o excesso
da tinta que o meu pinta-bolinha deixou. Só arrumo ele novamente. Aproveito o pincel sujo e crio um pouco mais de sombra nessa parte de cima aqui do olho, olha. Vai criar um pouco mais de sombra. Vou vir com um pincelzinho fininho, que é um pincel de contorno, tá bom? Vou trabalhar um pouco mais do branco aqui nessa lateral, nos cantinhos, olha aí. Trago um pouquinho pra cima. Venho novamente no outro olho, olha. E trabalho um pouco o branco, tá bom? Pego o rústico. E o que eu faço? Eu meço o meio certinho da bolinha preta, afasto um pouquinho do olho e faço um contorno e termino esse contorno exatamente no meio da bolinha preta do outro lado. Vou fazer o mesmo lance nesse outro olho, tá bom? Olha, meio, tá? Afasto um pouquinho, meço e paro exatamente do outro lado, ok? Só arrumar aqui, que eu achei que ficou muito fininho, tá bom? O que eu vou fazer? A partir daqui, de onde começa o azul do olho, eu começo a puxar cílios. Eu começo com eles menorzinhos e aí eu aumento. Chegando aqui bem no meio do olho, eu já faço os cílios mais longos. Tá bom? Eu aperto o pincel, levanto e afino ele, ó. Aqui eu já puxo os fios mais um pouco menores, tá bom? E mais curvadinhos, ó. Tá? Vamos fazer do outro lado? Mesma coisa. Começo onde começa o azul, tá? Deixa eu virar de ladinho que vai dar pra você ver melhor. Onde começa o azul, puxo pequeno, né? E aí eu venho crescendo os cílios, olha. Quando chega no meio do olho, os cílios já estão bem maiores. E aí eu volto a diminuir novamente, tá? Que é pra finalizar aqui o cantinho do olho, ok? Se você viu, por exemplo, eu não gostei, aqui ficou muito afastado, eu venho e faço outro cílio aqui no meio, ó. Tá bom? Feito isso, ela tá com cílios, falta que é o brilho do olho, o branco do olho. Eu vou usar um pinta-bolinhas no tamanho 5, com branco, e vou fazer entre o preto e o azul, tá? Ó, vou marcar bem aqui, uma bolinha branca. Ela furou, eu volto e faço novamente aquele mesmo lugar, tá? Ela deu uma mesclada ali com o azul, mas não tem problema, ok? Feito isso, eu pego o pincel fininho que eu estava trabalhando, fazendo cílios, e em volta do preto, vou colocar bem perto para você ver. Em volta do preto eu começo fazendo uns risquinhos pequenininhos, ó. Eu até pego o excesso ali da bolinha, não tem problema. Esse é o olhinho de boneca. O pessoal fala olhinho de vidro, que eu gosto muito. Eu faço 1, 2, 3, faço um grande. 1, 2, 3 pequeno, um grande. 1, 2, 3 pequeno, um grande. E finalizo com os pequenininhos. Tá bom? Vamos fazer no outro olho? Então, vamos lá? 1, 2, 3, um grande. 1, 2, 3, outro grande. 1, 2, 3, outro grande, olha. 1, 2, 3, um grandão. E aí você vai fazendo até você fechar em volta de todo o olho. Tá bom? Esse daqui eu achei que ficou meio grosso, mas não ficou feio não. Ok? Usando branco ainda, nós vamos fazer agora os cantos dos olhos, tá bom? Vou usar ainda meu pincel fino com um pouco de tinta branca. E olha, eu venho passando branco no cantinho dos olhos, tá bom? Aqui eu passo mais fininho. E aqui as laterais eu enlargueço, né? Puxo o canto mesmo do olho, olha.
fazendo assim o canto do olho, ok? Vamos fazer do outro lado. Novamente, o canto, puxo o canto do olho. Do outro lado também eu puxo os cantos dos olhos, do olhinho, ó, e vou puxando para perto do olho. Aqui embaixo eu só passo o pincel uma vez só, fininho assim, ó. Tá bom? E aí ele já fica... Eu achei que aqui... Você viu que eu subi em cima do azul marinho? Então eu volto com um pouco de azul marinho na ponta do meu pincel e arrumo ele, ó. Deixo ele arrumadinho. Ok? Ele não fica totalmente assim. Eu ainda prefiro voltar com um pouquinho de rústico na ponta do pincel e dar só um contornozinho aqui embaixo, bem de leve, tá? Eu faço aqui nos dois lados um pouquinho de rústico na ponta do pincel e aí tá pronto aqui o olhinho, tá? Qualquer dúvida é só me procurar. Beijos.